Doutor Caio já está aqui comigo hoje, nós vamos falar também sobre um assunto muito importante, e eu quero que você preste atenção. Nós vamos falar sobre perda gestacional de repetição. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque é muito importante que você entenda esse assunto, principalmente você que intenta uma gravidez. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Ter você aqui com a gente. Prazer, Bispa, estar aqui no seu programa. Obrigada. Olha, vamos lá, Caio. Me fala um pouquinho do que é essa perda gestacional de repetição. A perda gestacional de repetição seria quando ocorre um aborto espontâneo, ou seja, uma interrupção muito precoce da gravidez. Uma mulher com menos de 12 semanas, ela descobre a gravidez e com menos de 12 semanas, infelizmente, ela acaba tendo uma interrupção, ou seja, um aborto espontâneo, ou seja, não provocado. A gente chama de repetição por conta que são mais de 3 eventos que ocorrem com aquela mesma mulher. Ou seja, a pessoa passa por esse problema, ela pode perder essa criança logo no início da gravidez 3 vezes. É isso? Isso. Agora, como é que a gente pode perceber que tem um problema como esse? Porque muitas vezes as mulheres tentam engravidar várias vezes e acontece isso repetidamente. Isso é algum problema genético ou alguma deficiência que pode ser consertada, pode ser retirada e fazer com que a pessoa consiga engravidar finalmente? Existem várias causas do porquê que uma mulher tem uma perda gestacional. A primeira e a mais comum delas são as causas genéticas. Tem as causas relacionadas à trombose ou trombofilia e outras causas como, por exemplo, alteração endócrina. Agora, no caso você falou de trombose, a mulher pode ter um quadro de trombose e não perceber? Na verdade, não é bem assim. Quando a gente fala em trombofilia, é uma pessoa que tem predisposição a formar trombo. Não tem ainda o problema. Isso. A pessoa que tem trombofilia, ela tem maior chance de ocorrer o que a gente chama de trombose. As tromboses, elas se manifestam de 3 formas. A trombose venosa profunda, quando ocorre em qualquer vaso sanguíneo. A trombose... o tromboembolismo pulmonar, quando ocorre nas veias relativas ao pulmão, e as tromboses placentárias. As tromboses placentárias estão muito relacionadas a perdas gestacionais, ou seja, a mulher não percebe a trombose. A trombose se manifesta como perda gestacional. Agora, doutor, existe uma maneira de evitar um problema como esse? Por exemplo, a idade. As grávidas muito jovens ou acima de 40 anos, existe uma predisposição maior, para que a gente tem visto gravidezes precoces também. Então, entre 15 e 20 anos e depois entre 40 e 50 anos, é uma predisposição maior? Na verdade, quanto maior a idade, maior a chance de ter uma perda gestacional por qualquer uma dessas causas que eu falei. Certo. A idade mais jovem não tanto aumenta o risco de perda, mas principalmente mais velhas, a partir dos 35 anos. Mas daí tem como evitar isso, doutor? Mesmo que você não tenha um histórico familiar, você não tem um problema como essa possibilidade, essa predisposição à trombose, existem algumas coisas que devem ser feitas no dia a dia, só por conta de ser mais velho, tomar outras providências para evitar que isso aconteça, doutor? A priori não. Por quê? Porque essas alterações são muito mais relacionadas a alterações intrínsecas do próprio indivíduo do que de coisas externas. Ou seja, não é estresse, não é um susto que tomou na rua, não é um remédio que não tomou. Entendeu? Tem muito mais relação com alterações da própria pessoa e relacionadas à idade do que cuidados gerais. Daí, num caso como esse, por mais repouso que se faça, existe essa... Agora, quando a pessoa passa pelo problema uma vez, doutor, existe a possibilidade disso acontecer várias vezes? Assim, ter uma perda gestacional anterior não predispõe a ter uma nova perda gestacional. É o mesmo risco de qualquer mulher naquela idade, salvo, claro, casos de mulheres que têm trombofilia. Agora, quando a pessoa já passa por um problema como esse, depois, quando ela engravida de novo, tem que ter outros cuidados mais efetivos, doutor, para evitar o problema? Na verdade, deveria-se inicialmente fazer a investigação do porquê que aquela mulher e porquê aquele casal teve a perda gestacional, porque uma vez identificado, teria algumas medidas a mais a serem tomadas. Então, na verdade, a pessoa passa por um problema como esse, ela faz outros tipos de exames para poder detectar? Isso mesmo. A gente faz uma bateria de exames, onde a gente procura causas genéticas, causas relacionadas à trombofilia e causas endócrinas relacionadas a perdas gestacionais. Doutor, eu posso colocar minha vida em risco se eu já tiver passado, por exemplo, por 2, 3 abortos como estes, espontâneos, e continuar tentando? Isso pode fazer mal à saúde da mulher? Não, de jeito nenhum. Tanto é que
Na maioria dos casos, a gente indica uma nova gravidez. Uma nova gravidez não aumenta o risco de problemas de saúde. É mais relacionadas a problemas intrínsecos da própria mulher. Emocional, né, na verdade, da ansiedade por essa nova tentativa, né, doutor? Isso. Doutor, existem alguns riscos também que eu tenho que me ater quando eu já tenho problemas, independente da gravidez, que eu tenho que tomar mais cuidado para engravidar. O risco pode ser maior quando existem problemas já inerentes à gravidez? Sim, por exemplo, o consumo de medicações. Algumas mulheres já tomam medicações antes de engravidar por conta de epilepsia, ou, por exemplo, problemas cardíacos, ou outros problemas que, durante a gravidez, aqueles remédios não são indicados. E talvez essas medicações poderiam influenciar no maior risco de perda gestacional. Isso aumenta o risco? Sim. Agora, uma pessoa que já teve filhos, e daí ela engravida e perde, isso também é uma coisa que não é uma coisa previsível? Ou isso pode ser um reflexo de um problema maior de saúde que ainda não foi detectado? Isso depende, porque assim, se aquele casal já teve filho anterior, possivelmente essa mulher já tem uma idade maior. E, infelizmente, quanto maior a idade, maior a chance de ter uma perda, por conta de alterações na genética do bebê. Agora, a pessoa que perde é porque alguém da família também já perdeu? Ou é uma coisa que passa? Ah, minha mãe perdeu várias crianças, eu tenho medo, então eu não vou nem engravidar porque pode acontecer comigo. Isso é uma bobagem, doutor? Mais ou menos. Depende de cada caso. Tem casos onde há realmente maior pessoas com perdas gestacionais e tem casos que não. É o primeiro caso na família. Isso varia muito. Agora, quando é algo que a família já passou por isso, o risco é maior, doutor? Por exemplo, minha mãe já perdeu vários, né? E o risco é maior? Pode ser que sim, depende da causa do porquê que sua mãe teve a perda. Tudo depende do motivo ou a causa. Ou se foi a investigação dessa perda gestacional. Doutor, e exames genéticos, eles podem evitar com que eu perca uma criança? Por exemplo, se a pessoa engravida e resolve fazer um check-up geral e também ver tudo isso, no que diz respeito à genética também. Esses exames, eles podem detectar uma possibilidade maior que eu tenha de perder e daí eu começo um tratamento diferenciado para evitar? Com certeza. Está indicado todo casal que tem desejo de ter uma gravidez fazer um exame genético chamado cariótipo com banda G, que é um exame de sangue muito simples e que poderia prevenir ou prever uma perda gestacional. Mas o que detecta esse exame, doutor? O exame do cariótipo, ele detecta alterações cromossômicas. Sei. O nosso DNA é como se fosse uma fita. Tá. Só que a gente não anda com uma fita solta. A gente enrola, concorda? Certo. Dessa forma, o nosso corpo enrola nosso material genético numa estrutura chamada cromossomo. Sei. O cariótipo é olhar todos os cromossomos do indivíduo. Existem pessoas que têm troca de uma fita com a outra, de um cromossomo com o outro. E essas pessoas que têm essas alterações, elas podem ter um filho, uma perda gestacional precoce. Doutor, existem casos de, por exemplo, a diferença sanguínea do tipo de sangue pode realmente fazer com que haja uma perda ou a impossibilidade de engravidar? Não perda e não impossibilidade de engravidar, mas sim um problema que dá na criança. Quando a mãe ela tem o RH negativo, ou seja, tem o tipo de sanguínea negativa, Sei. E é casada com o marido positivo, a gente tem um risco de acontecer na criança, se a mulher for sensibilizada, o que a gente chama de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, que é uma condição de dar problema para o bebê, mas não no começo da gravidez, jamais para o final e ao nascimento. Mas daí a criança pode ter algum problema que se estende ao longo da vida, doutor? Não, ele tem um problema de uma anemia grave que deve ser corrigida o quanto antes e que, se não corrigida, ele pode até evoluir ao óbito. Agora, essa diferença de tipo sanguíneo, ela pode impossibilitar o casal de... Existem casos que você fala, não, peraí, não, o melhor é não ter, que existem riscos maiores, ou não? Não, tipagem sanguínea não. É um pouco de mito também essa história de não combinar o tipo sanguíneo, né, doutor? Porque tem pessoas que falam, não, os tipos sanguíneos são diferentes, você não pode ter filho. Quer dizer que isso é mito mesmo, né? Sim, não é verdade. Com certeza, é mito. Que é falta da gente... Tá vendo? Isso é falta de você, muitas vezes, estar bem informado. Por isso que a gravidez é importante, a preparação para ela, né, doutor? Cada vez mais a gente percebe os médicos falando sobre isso. Quando você planeja engravidar, faz parte do planejamento toda essa checagem, né, doutor? Para evitar problemas maiores, né? Sim.
Exatamente. A questão é que existem os exames que a gente chama de pré-concepção, que é ou pré-concepcionais antes da gravidez, ou até pré-nupciais, só que a maioria das vezes as mulheres fazem os exames básicos, que são as sorologias, para saber se tem HIV, hepatite, sífilis, mas não vê a parte genética do casal. E seria indicado, como eu falei, para qualquer casal que queira engravidar, fazer pelo menos uma avaliação com o geneticista para ver essa possibilidade desses exames. Doutor, adorei nossa conversa. Obrigada, viu? Muito obrigado. Vou deixar os contatos do Dr. Caio para você. Tem o Instagram dele, que ali você tem mais informações sobre o trabalho dele, que é dr.caiobrusacas. Está aí na tela para você. Bom, é o seguinte, nós vamos ficando por aqui, porque...